Olá, amigos do canal Mensageiros do Além. Aqui quem vos fala, Beethoven Almeida Médium, com as mensagens dos mentores Pai Joaquim de Aruanda, Vovó Catarina e Vovó Conga. Primeira mensagem de hoje é a mensagem do Pai Joaquim de Aruanda. Ele vai explicar como funciona a lei da vibração. Ele fala assim: tudo no universo possui um campo eletromagnético e uma frequência eletromagnética, inclusive pensamentos e sentimentos. Tudo o que você sente, seja bom ou ruim, determina a frequência que você vibra e você atrai pessoas, acontecimentos e circunstâncias que vibram na mesma frequência. Se você muda a frequência da sua vibração um determinado dia, mudando a maneira como você se sente, tudo ao seu redor vai se transformar, porque você vai estar vibrando uma nova frequência. Você pode mudar algo ruim que aconteceu na sua vida. Nunca é tarde demais, porque você pode mudar a maneira como se sente em relação a isto. Muitas pessoas deixam seus sentimentos no piloto automático. Seus sentimentos são a reação ao que acontece com elas. No entanto, elas não percebem que seus sentimentos são a causa do que acontece com elas. Para mudar algo, não importa se relacionado à sua saúde, ao seu dinheiro, aos seus relacionamentos ou a qualquer outro aspecto da vida, você tem que mudar a maneira como se sente em relação a isto. Culpar, criticar, apontar os defeitos e reclamar são formas de negatividade, e tudo isto traz apenas conflitos para a sua vida. Tire do seu vocabulário palavras como terrível, horrível, desagradável, medonho. Use mais palavras como fantástico, maravilhoso, fabuloso, brilhante e esplêndido. Mesmo que você tenha 51% de bons pensamentos e sentimentos ao longo do dia, você reequilibra a sua vida. Cada dia é uma oportunidade para uma nova vida. A cada dia você está diante de um ponto de virada da sua vida. E com apenas um dia você pode mudar o futuro, mudando a maneira como se sente. E dando continuidade, deixa eu ver aqui, ele continua falando assim: você está revivendo e lembrando, né? Ele vai falar agora da queda da Atlântida, né? Então vamos acompanhar a mensagem que o pai Joaquim de Aronda ele vai também passar dos co-criadores. Olha o que ele vai dizer. Nós somos os co-criadores, somos um coletivo de seres não físicos da 12ª dimensão e estamos aqui para ajudar. Sabemos que todos vocês gostam de aprender sobre história, especialmente história do planeta Terra, principalmente quando ela difere da história que lhes foi ensinada na escola. Vocês são aqueles que gostam de ouvir a verdade. Vocês preferem uma história alternativa à história oficial. E isso porque vocês têm expressões na Terra como os livros de histórias são escritos pelos vencedores. Na época da queda da Atlântida, aquele continente que afundou, né? Não houve vencedores, houve apenas os sobreviventes. E a queda da Atlântida foi precipitada por uma dependência excessiva da tecnologia por parte daqueles que se distanciaram tanto da Mãe Terra e da Mãe Natureza, que não pensaram nas consequências de seus atos. Eles não se importam com os resíduos tóxicos criados por sua obsessão com máquinas voadoras, máquinas de teletransporte e máquinas que reatomizavam tudo o que fosse colocado nelas. Isso, muitos atlantes
eram fascinados por tecnologia, mas também havia aqueles que compreendiam a importância da conexão com a Mãe Terra e a Mãe Natureza. E esses eram considerados à margem da sociedade, eram os excêntricos, os espirituais, que depositavam muita fé em suas práticas de cura e usavam muitos cristais. Isso lhe soa familiar? É a pergunta que ele faz, né? Sim, você está em um momento da história da humanidade em que a vivência, esse tipo de dicotomia novamente, essa divisão está acontecendo. Há muitas pessoas que acreditam que a tecnologia nem todas as respostas, e há outras que se esforçam para preservar espécies de animais, árvores, plantas, florestas inteiras, e que não desejam nada mais do que limpar os oceanos e o ar. São essas pessoas que são vistas como obstáculos ao progresso por aqueles que querem extrair o máximo possível da Mãe Terra e destruir a Mãe Natureza no processo. E assim, existe uma grande diferença na forma como você vê ou como você encara o futuro do planeta Terra. O futuro se resume à colonização à Lua e a Marte, ou se trata de fazer o possível para reter os danos causados pela poluição, que está provocando inúmeros problemas de saúde em humanos e animais. Todos vocês terão que fazer essas escolhas agora e reconhecer que não estão aqui para repetir a história da Atlântida. Vocês estão aqui para superar essa divisão e se unirem em busca de um consenso. Sim, haverá tecnologia, ela não vai desaparecer, mas as árvores, as plantas e animais também não devem ser extintos só para que vocês tenham mais. Todos vocês precisam evoluir até um ponto em que estejam preparados para as certas tecnologias, e uma das maneiras de acelerar a sua evolução espiritual é se conectar com a natureza e comungar com a Mãe Terra, as árvores, os animais e o sol. Assim, os dois sistemas de crenças precisam se encontrar e construir um terreno comum para que vocês possam avançar como uma sociedade que terá tecnologia, mas que também considerará como tudo afeta o planeta e todos seus habitantes, sejam humanos ou não. Vocês não chegaram a esse ponto lutando contra o lado oposto ao seu. Vocês chegam a esse ponto se unindo e reconhecendo que têm perspectivas diferentes. Existem diferentes pontos de vista, mas, em última análise, o objetivo é viver em harmonia uns com os outros e com o mundo do qual vocês são os guardiões, que vocês devem cuidar, não apenas porque ele lhes proporciona tanto, mas também por causa do futuro e das gerações que virão depois de vocês. Então, essa mensagem do Pai Joaquim de Aruanda é a preocupação, né, com a terra, a preocupação, né, como manter o ecossistema, né? Cada um fizer a sua parte, tudo vai bem. Queria passar agora para a vovó Catalina de Aruanda. Ela vai falar de um tema bem interessante que se chama sucesso de elevação espiritual. Olha só as observações que ela faz. Há um engano antigo, profundo e silencioso que atravessa gerações. O ser humano acredita que a vida lhe deve algo. Acredita que nasceu para ser servido, reconhecido, exaltado, recompensado. Crescemos aprendendo a medir valor pelo que se possui, pelo lugar que se ocupa, pelo nome que se carrega, pelo respeito que se exige, e não respeito pelo que se oferece. Assim, sem perceber,
transformamos a existência num tribunal onde sempre somos réus, inocentes e juízes severos dos outros. O espírito humano, em sua essência, é eterno, vasto, sábio em potencial, mas encarnado, esquece de si mesmo. Passa a buscar prosperidade, estabilidade, bens, ascensão, como se isso fosse prova de vitória espiritual. Confunde sucesso com sucesso e sucesso com evolução. Confunde visibilidade com grandeza e, no afã de subir, pisa na própria alma, negligencia os sinais, ignora os chamados da espiritualidade, que fala todos os dias, não em trovões, mas em sussurros. A espiritualidade nunca deixou de falar. Ela se manifesta no incômodo que não passa, no vazio que temos, conquista, preenche na repetida dos mesmos conflitos, os relacionamentos que adoecem, nas perdas que foram silêncio e reflexão. Ela fala através da dor, não por crueldade, mas por pedagogia. Fala através da espera, não por castigo, mas por amadurecimento. Ainda assim, assistimos em tapar os ouvidos, fechar os olhos e endurecer o coração, porque ouvir exige mudança e mudar exige coragem. Vivemos uma fé de conveniência. Buscamos o sagrado quando falta dinheiro, quando o corpo adoece, quando o amor nos abandona, quando o medo aperta. Queremos respostas, soluções e milagres, mas não queremos transformação. Queremos colher que semear. Queremos receber sem revisar quem somos. Queremos que o divino se curve a nossas vontades, enquanto nós nos recusamos a curvar o ego da consciência. É nesse ponto que a espiritualidade se revela como uma escola de misericórdia e verdade, não como privilégio, mas como responsabilidade imensa. Aqueles que caminham nesse chão sagrado, aqueles cuja mediunidade aflora, aqueles que foram chamados a ouvir os guias, recebem uma oportunidade raríssima, aprender diretamente com os espíritos que já caminharam onde hoje tropeçamos. Espíritos que já foram sentidos, espíritos que sentiram fome, rejeição, ódio, orgulho, culpa e arrependimento, já que erraram como nós. Erramos e que justamente por isso precisam com autoridade moral e humildade profunda. Eles não prometem glória, ensinam retidão, não oferecem atalhos, apontam processos, não alimentam vaidades, desconstroem máscaras. E ainda assim, quantas vezes preferimos ignorar? Quantas vezes usamos a espiritualidade como palco, não como espelho? Quantas vezes vestimos o branco por fora, enquanto mantemos a sombra intacta por dentro? Exigimos o amor, mas não sabemos amar. Exigimos respeito, mas ferimos com palavras, gestos e silêncio. Exigimos lealdade, mas traímos no pensamento, na indiferença e no cansaço. Então aqui nós encerramos a mensagem, né, da vovó Catarina de Aruanda, né, sobre nossos pensamentos, sobre a forma que a gente fala, né. Tudo isso aí é uma reflexão que a gente precisa fazer para que a gente não possa cair, né, desse jeito. Vamos agora à última mensagem da noite, da vovó Conga, Maria Conga. Ela continua um discurso bem interessante. Ela fala assim: queremos ser tratados como reis e rainhas, mas tratamos nossos cônjuges como empregados emocionais. Olha só que alerta que ela dá. Tratamos amigos como descartáveis. Tratamos quem caminha conosco como obrigação e não como bênção.
Cobramos atenção, mas não oferecemos presença. Cobramos compreensão, mas negamos escuta. Cobramos paciência, mas distribuímos impaciência. E ainda perguntamos com a alma ofendida: por que a vida não me devolve amor? A lei é simples, implacável e justa. Nós damos ao mundo aquilo que somos e, invariavelmente, recebemos de volta aquilo que ofertamos. Não é castigo, é coerência universal. Quem semeia desprezo, colhe solidão. Quem semeia dureza, colhe abandono. Quem semeia mentira, colhe desconfiança. Quem semeia amor, ainda que nem sempre receba de imediato, constrói um caminho onde a paz encontra morada. Prosperidade não é punição, nem virtude automática. Ela só se torna bênção quando vem acompanhada de consciência. Dinheiro nas mãos erradas amplia o vazio. Pode ser sem ética, amplia a sombra. Status sem humildade amplia a queda. A verdadeira estabilidade nasce quando o espírito está em paz consigo mesmo, quando o travesseiro não pesa, quando a consciência não grita no silêncio da madrugada. Este chamado não pertence a uma religião apenas. Ele atravessa, o espiritismo, o islamismo, o judaísmo, a umbanda, as tradições ancestrais e todos os caminhos sinceros, porque o sagrado não mora nos prédios, mora nas atitudes, mora na forma como olhamos o outro, mora na maneira como tratamos quem nada pode nos oferecer em troca. O sagrado habita dentro de cada um de nós, habita o gesto anônimo, a escolha difícil, o perdão que ninguém vê, a renúncia que ninguém aplaude. Habita o compromisso diário de ser um pouco melhor do que ontem. Fomos feitos à imagem e semelhança dos deuses, não no domínio, mas no amor criador. Carregamos dentro de nós uma centelha divina que se manifesta quando escolhemos não ferir, quando escolhemos não humilhar, quando escolhemos não devolver na mesma moeda. Cada pensamento, cada palavra, cada atitude é uma semente lançada no solo da vida. A semeadura é livre. Ninguém é obrigado a plantar nada, mas a colheita é inevitável. Ela chega, sempre chega. E quando chega, não pergunta no que você acredita, mas no que você praticou. Ninguém é obrigado a nada, mas todos somos convocados a sermos melhores filhos, pais, melhores companheiros, melhores amigos e, sobretudo, melhores conosco mesmo. Porque quando o espírito se alinha, a vida se reorganiza. Quando a consciência desperta, o caminho se abre. Quando o amor se torna prática e não discurso, todo o resto, prosperidade, equilíbrio, reconhecimento, deixa de ser busca e passa a ser consequência. E então, tarde ou cedo, o ser humano entende: a verdadeira ascensão nunca foi para fora, sempre foi para dentro. Então, aqui eu queria encerrar minha mensagem, agradecendo, no canal, aquelas pessoas que puderam adentrar no canal, as que estão compartilhando com seus amigos, as mensagens do Mensageiro do Além. Agradeço a vocês por nos ajudar, que vocês possam convidar mais pessoas para ouvir essa mensagem, a mensagem que os mentores fazem com muito amor e carinho para alertar a humanidade das coisas que vão acontecer. Agradeço a vocês por essa oportunidade, desejando um ótimo dia.